sentar, mas eu queria que a gente orasse antes, pensando no que nós cantamos. A gente disse que o Senhor é aquele que nos ajuda contra o inimigo. Então eu queria que a gente orasse nesse momento, se você precisa de ajuda contra o inimigo. Vamos ter esse momento de oração? Se você está aqui fraco e você precisa de ajuda, o reino de Deus é para pessoas que precisam do poder dele. E a gente também cantou consolo e abrigo, refúgio e força é o Senhor. Antes das crianças irem, eu queria que a gente tivesse esse momento de oração e a gente dizer: Deus, eu preciso de consolo, eu preciso de abrigo, eu preciso de refúgio no Senhor, eu preciso de força, eu preciso de ajuda porque eu estou vendo o inimigo diante de mim. Então feche os seus olhos, fale da tua dor, se você está vendo a dor, fale do perigo que te ameaça, fora de você, talvez dentro de você. Talvez são inimigos, podem ser os homens, pode ser as trevas, pode ser que um exército se levante contra você, pode ser um diagnóstico impossível de ser resolvido. Enfim, Deus é ajuda. Ele é o teu ajudador, Ele é o nosso ajudador, e nós podemos clamar socorro, porque Ele está presente. Deus, ainda em cântico de adoração, em louvor ao Senhor, nós suplicamos a Ti, Senhor Deus, graça e força, ajuda, Deus. Olha para o choro do Teu povo, Deus. Olha o choro do Teu povo. Olha o choro do coração, Senhor. Olha o choro da alma, Deus. Olha, Senhor Deus, as mentes que estão aqui em plena atividade de pensamento, pensando, Senhor Deus, em caminhos de resposta, em caminhos de solução, Senhor. A gente sabe que um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E não tem uma lágrima que a gente verta aqui, que o Senhor não recolha aí. Mas ainda que no choro, Senhor Deus, ainda que na semeadura com as lágrimas, Senhor Deus, nós pedimos ajuda, Senhor. Ajuda contra o inimigo, Deus, que se levanta, ó Deus, e o Senhor conhece a circunstância de cada um. Vem no socorro do Teu povo, Deus. Que nesta manhã este lugar seja um lugar, Senhor Deus, de abrigo, de consolo no Senhor, de refúgio no Senhor. Senhor Deus, queremos viver o que cantamos. Consolo, abrigo, refúgio, mas também força. É o Senhor. E é por isso que com todo o nosso ser, com tudo que nós somos, nós adoramos, ainda que na afronta do inimigo, Deus. Se o inimigo, ó Deus, se as lutas estão dentro de nós, na nossa alma, que geme de dor, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, abatida, Senhor Deus, nós clamamos consolo e força. Nós clamamos, Senhor Deus, ao Teu povo, que o Espírito de Deus, que é consolador, encha o Teu povo, Senhor, nessa manhã. Para que as provas possam ser suportadas no Senhor. Que o Senhor revista o Teu povo com o poder de Espírito, para que eles possam suportar as duras provas. Para que eles possam encontrar no Senhor o refúgio, encontrar no Senhor a alegria, Deus. Eu sei que nós cremos e sabemos que o Senhor está aqui. E que o Senhor é, Senhor Deus, galardoador daqueles que Te buscam. E nós viemos aqui para Te buscar, Senhor. E é por isso que depois de derramarmos o nosso coração, com o coração exposto ao Senhor, nós clamamos: ajuda-nos, Deus, ajuda. Fortalece o Teu povo, Deus. Sustenta o Teu povo, Senhor Deus, cada um no contexto em que o Senhor colocou, ó Deus, para que possamos glorificar o Senhor, passar por tudo glorificando o Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é o nosso ajudador. Quero convidar as crianças aqui para a gente orar por elas. Elas vão para o culto. Elas estão em ato de culto. Às vezes você que está aqui fala assim: ah, meu Deus, a rotina das crianças, elas vão para a aula, aprendem a palavra, e será que qual é o resultado, né? E às vezes Deus deixa a gente perceber, às vezes não.
Mas olha, fique seguro de uma coisa: a palavra está aqui. A palavra é o Evangelho é a verdade. E o Evangelho está sendo semeado. Então, fique seguro que essa é uma boa semente e que produz vida para a eternidade. Então, você regue essa semente com oração, com o choro em oração diante do Senhor. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está. Nós clamamos sobre elas a bênção do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque elas têm junto de si a palavra. Nós pedimos que o Espírito de Deus faça essa semente vivificar, Senhor. Nós queremos filhos que te sirvam. Queremos crianças que amem o Senhor. Ó Deus, nós cremos que o que faz delas bem-sucedidas é porque elas têm o prazer na lei do Senhor. E é isso que clamamos neste dia, que o Espírito de Deus que habita nelas faça, Senhor Deus, elas verem na lei do Senhor e terem o Deus da palavra e terem o prazer na lei do Senhor, ó Deus. Guarda-as do mal, Senhor. Livra-as do mal. Guarda-as neste mundo perdido. E que a verdade não se apague de diante dos olhos e na mente e no coração dessas crianças. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. É demais. Eu quero dar boas-vindas para quem está visitando a gente. Alguns já é pela segunda vez que eu reconheci. Outros pela primeira vez. Que Deus abençoe vocês. Vocês são bem-vindos. Essa casa é de Deus, é a sua casa. E a gente agradece a Deus pela oportunidade de ter você aqui. Quem está em casa também. Que Deus te abençoe, a graça de Deus alcance você aí, você que está em viagem, em trânsito, que Deus te abençoe. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 14. Apocalipse 11, no versículo 14 até o versículo 19. Todos acharam? Então diz assim, hoje eu vou ler numa versão diferente, mas dá para você acompanhar aí. Capítulo 11, versículo 14. O sétimo ai passou, o terceiro ai virá em breve. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, e um terremoto e um grande temporal de granizo. Vamos orar? Nós clamamos ao Senhor que o Senhor continue a falar conosco, Deus. Nosso entendimento humano
não tem condições de compreender a verdade do Senhor sem a iluminação do Espírito. Precisamos da iluminação do Teu Espírito para entendermos a palavra. Deus, fala conosco, Senhor, na palavra. Que a palavra se torne viva no nosso coração, na nossa mente. Educa o nosso pensamento. Submete a nossa razão, ó Deus, à verdade do Evangelho. Curva a nossa cerviz, curva as nossas entranhas à verdade do Evangelho. Curva as nossas motivações, as nossas emoções, os nossos anseios à verdade do Evangelho. Não nos entregue a nós mesmos, Senhor. Que a gente, Senhor Deus, de fato esteja rendido aos pés da cruz, rendido ao Senhor, porque de fato nós somos Teus e o Senhor é o nosso Deus. Deus, nós não queremos uma vida dupla, nós não queremos uma vida dividida, nós não queremos uma vida oscilante, Senhor Deus, entre o céu e a terra. Queremos os pés, ó Deus, firmados na rocha, uma mente que processa a vida aqui pela ótica do céu, pela lente do Evangelho. Senhor Deus, trabalha em nós. Que a Tua palavra, Senhor Deus, ela fortaleça o fraco, que a Tua palavra alegre o triste, que a Tua palavra levante o caído, que a Tua palavra humilhe o soberbo, que a Tua palavra, Senhor Deus, nos dê fome e sede do Senhor, que a Tua palavra, Senhor Deus, nos dê perspectiva, Senhor Deus, da eternidade enquanto vivemos aqui, Senhor. Nós pedimos que a Tua palavra cure as nossas emoções, que a Tua palavra sare as feridas da nossa alma, que a Tua palavra, Deus, ela faça uma revolução dentro de nós. Ó Deus, só o Senhor pode fazer isso. E a gente sabe que para isso o Senhor deixou o Seu Espírito que habita em nós. E a palavra que é a verdade. Nós clamamos porque a Tua palavra, Senhor Deus, ela produz em nós os efeitos que só o Senhor pode fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós hoje vamos meditar nesses poucos versículos que acabamos de ler, do capítulo 11 aqui que lemos, de Apocalipse, debaixo dessa perspectiva, o reino é do Senhor. O reino do Senhor é o reino dos céus, como a gente viu na abertura deste culto. O reino do Senhor é o reino dos céus. E é este reino que nós aguardamos. O reino de Deus já está dentro do seu coração. Esse reino do céu já está em você. Ele já está na sua vida. Mas nós cremos e sabemos que ele ainda há de se manifestar plenamente. No mundo teológico a gente usa uma expressão: o reino de Deus já está aqui, mas o reino de Deus ainda não está totalmente. Então o crente é um ser entre tempos. Já chegou, está aqui. Você ora o Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas ainda não. A gente ainda vive um mundo que jaz no maligno. A gente ainda anseia o novo céu e a nova terra. A gente ainda aguarda a volta do Senhor. A gente ainda tem esperança. Vai chegar um momento que a Igreja Batista Fonte Sicar não vai precisar ouse ter esperança, porque a esperança está satisfeita. A fé, ela está guardada. E aí sobrou o amor, das 3 virtudes cristãs. Enquanto a gente ainda não vê, o reino de Deus não chegou, ele ainda não está aqui, você precisa dessa esperança. Porque tem o ainda não evoca para você esperança. Por isso, deixa eu dar uma chamadinha antes da gente pensar as lições desse texto para você. Se você está aqui, o reino de Deus, eu oro o Pai Nosso e ele já está aqui, o reino de Deus já chegou, beleza. E você sabe que ainda vem novos céus e nova terra, Jesus Cristo vai voltar um dia e julgar todos os homens. Mas esse seu período não tem uma esperança do ainda, você está vivendo o ainda não, mas sem a esperança, eu quero dizer para você que você está vivendo uma vida sepultada. Você
está vivendo uma vida sem a perspectiva da eternidade. Porque o cristão ele tem que sentir o contraste. O que Deus faz na vida cristã normal é deixar você ser uma pessoa entre tempos, com os pés aqui, mas os olhos lá. E o diabo, ele constantemente seduz a igreja para que a gente perca o olhar da eternidade. Então hoje você precisa, eu também, nós precisamos pensar como eu sou assediado pelo tentador. Eu não estou dando poder para ele, mas essa é a missão dele. Ele é adversário do Senhor e trabalha contra a igreja. Como? As artimanhas dele são duas. Ele tenta, de acordo com os nossos desejos, para que a gente perca os olhos da eternidade. E ele conhece as demandas, as concupiscências. Concupiscência é uma palavra antiga, nas versões mais antigas da Bíblia, que pode ser traduzida pelos desejos que estão presentes na sua carne, que você tem e eu também tenho. Ele sabe. E ele tenta a gente de acordo com os nossos desejos, para que a gente perca os olhos da eternidade. E a gente fica só com o já. O reino de Deus já chegou, foi lá, lembro da experiência da conversão, legal, foi bom, passou, não consigo reavivar essa experiência, tão bom, aqueles momentos, quando o evangelho foi revelado, quando eu me rendi a Jesus, quando Jesus conquistou meu coração, mas fique em paz. Para você que já se converteu, que tem saudade desse tempo, tem a esperança do ainda não. E quando ele tira a nossa perspectiva da eternidade, é para que a gente perca a esperança do ainda não. Aí a gente fica saudosista, não volto mais naquele primeiro amor, naquele fervor inicial, mas também não consigo fazer brotar a esperança do ainda não. Aí eu sou de Jesus, mas vou andando, sem a perspectiva da eternidade. Há um consolo para nós. Se você está nessa, o Espírito de Deus pode vir e ele vem a você. Ele não precisa dar aquela experiência, porque você já está convertido, você é do Senhor. Mas ele pode acender a esperança da eternidade, para que você olhe, ainda não, mas eu tenho a esperança de que um dia ele vai vir. O texto que a gente leu fala de quando Jesus voltar. O que é que vai acontecer? Então, nesse texto, a gente vê essas vozes celestiais, conforme a gente viu nos primeiros versículos, essas vozes celestiais falando do fim do reino deste mundo. Gente, tem vontade de rir, assim, porque rir não de zombaria, mas rir de alegria, no sentido, meu Deus, você já parou para pensar que o reino deste mundo vai chegar ao fim? Ainda não chegou, mas dá para a gente se satisfazer nessa promessa. Incomparáveis são as promessas do Senhor, e uma delas, a grande promessa, é que o reino deste mundo vai chegar ao fim. Meu Deus, o reino deste mundo vai chegar ao fim. Que lições esse texto dá para você entre tempos? O reino de Deus já está aqui, eu oro o Pai Nosso. Mas você tem Apocalipse 11 e outros textos que virão do Apocalipse dizendo, o reino deste mundo chegará ao fim. Nesse período de já e ainda não, a gente tem algumas lições nesse texto e hoje vão ser 3. Guarda bastante. É difícil, momento confissão, né? Conforme a gente vai pregando aqui, Deus vai trazendo, dividindo o púlpito com o Lucas e com o Gui, eles me pastoreiam muitas coisas, mas uma delas eu preciso destacar. O Lucas tem um poder de síntese muito bom. E é difícil você manter os pontinhos dele, ele é pá, uma verdade. Eu falei, nossa, o Espírito que revelou. Mas Deus não opera assim comigo, não. Comigo é outra, não vem, eu falo, Deus, agora o Senhor vai me dar essa, me dá aí ele não dá. Dá vontade até, Lucas, dá para você revisitar o meu sermão e fazer os pontinhos para mim? Mas eu vou tentar hoje, eu vou tentar seguir os passos do pastor e eu vou fazer. Ó, primeiro, não sei se vai dar certo, mas vocês dá um voto de confiança para esse vaso de barro aqui. Primeira lição desse já e ainda não é a realidade celestial. Você não está lá ainda, mas aqui, viva como se a realidade celestial fosse verdadeira. Vou falar a mesma coisa de outro jeito. A realidade celestial é a verdade. Jesus ainda não voltou. Mas mesmo que ele ainda não tenha, a trombeta não tenha soado e a gente não tenha visto e não esteja vendo agora os céus abertos, para um cristão entre o já e ainda não, a realidade celestial é a verdadeira.
Você não precisa ouvir o soar das trombetas para ter, então agora o reino deste mundo vai passar, então agora eu vou deixar a realidade celestial ser a verdade, ser a realidade verdadeira. Não. É esse um pontinho que o Espírito de Deus quer reformar no nosso modo de pensar nessa vida entre tempos. A sua realidade é a celestial. Mesmo que o reino ainda venha. E este mundo ainda tenha que passar. Quando isso acontecer, no texto, acabou aquela dicotomia, aquela separação. Bom, reino deste mundo e reino dos céus. A gente está vendo aqui no capítulo 11, um momento em que, finalmente nós não vamos mais ser crentes entre tempos. Nós vamos viver plenamente a realidade que já confessávamos. Enquanto este dia não chega, meu irmão, a realidade presente para você é o céu. Esse mundo, não é que você vai abandonar este mundo, não é que você vai se alienar deste mundo, muito pelo contrário, você vai estar bem fincado nele, você vai ter que interagir com tudo que Deus quer que você venha interagir, mas a sua realidade, a sua vida, ela é o céu. E quando a gente chegar lá, a gente vai dizer, que bom, agora eu vou saltar de júbilo, porque isso que eu estou vivendo plenamente, eu já antevivi, na proporção que eu podia. Se você não tem o céu como sua realidade verdadeira, meu irmão, eu vou dizer para você que se a gente ouvir o soar das trombetas, você vai reagir talvez com apatia ou com alguma outra coisa que eu não consigo nomear aqui. Mas o texto está dizendo que este dia para o crente vai ser um dia de grande alegria. E enquanto a gente não escuta o soar das trombetas, tem uma realidade que define e encerra as nossas entranhas, que está lá em Romanos 8. Vamos dar uma lidinha, por favor? Romanos 8. Versículo 19. Oito, 19. Vamos ler do 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha aí, a nossa vida enquanto o reino não vem. E o céu como nossa realidade. A natureza criada, da qual você faz parte, eu também, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. É isso que nos define. A nossa realidade é o céu, ao ponto da gente ter uma ardente expectativa do soar da trombeta e dizer, eu não vejo a hora desse reino, o reino deste mundo, passar. Não vejo a hora de Romanos 11, 15 para frente acontecer. O reino deste mundo passar e a gente não ter mais uma ardente expectativa e uma esperança firmada de que aquilo que já é céu, em realidade, dentro de nós, se manifeste na criação restaurada, no novo céu e na nova terra. Mas a gente não precisa ter um novo céu e a nova terra para ter o céu como realidade. É esse o ponto, e eu queria que você regasse isso com oração. Você não precisa ouvir a trombeta, um novo céu e a nova terra para ter o céu como realidade, e hoje aqui no mundo que jaz no maligno. Não precisa. Um filho de Deus é aquele que, embora não veja, não olhe a criação caída,
ele, mesmo assim, o que o Senhor nos deu, que é a sua palavra e a habitação do Espírito, isso é suficiente para que a gente esteja nesse mundo e diga, este mundo não é a minha realidade. A minha realidade, a nossa vida, o cerne do nosso ser está fincado na eternidade, no novo céu e na nova terra. Isso vai produzir em você ajustes em como você vai viver. Isso vai gerar em você renúncias de algumas coisas. Isso vai gerar em você portas que você vai fechar, ou coisas que você não vai negociar, porque vão comprometer a sua cosmovisão, vão comprometer a sua perspectiva da vida. A sua vida é o céu. Então, irmãos, antes da gente ir para a segunda lição, a realidade celestial é a verdadeira. Eu pergunto, é? É para você? E como isso pode crescer em mim hoje? Como isso pode crescer em mim? Como a realidade celestial pode educar a gente, pode mexer nos nossos relacionamentos, pode mexer na mordomia do corpo e dos bens, pode mexer na segurança que a gente tem. Na segurança que a gente tem. Onde está a sua segurança da vida? Como essa verdade, a realidade celestial é a verdadeira na vida de um crente. O reino de Deus já está aqui. E eu poder orar, seja feita a tua vontade, como ela é aqui, como ela é feita aí. Como isso pode encerrar a tua vida? Pode definir você. Há momentos em que essa realidade celestial vai pedir de você reconciliação com quem você se desvencilhou. Já pararam para pensar nisso? Um cristão que vive de acordo com a realidade celestial, há momentos em que ele precisa se reconciliar com coisas que foram rompidas. Há momentos em que essa realidade celestial, vai falar para você, você precisa perdoar alguém. Há momentos em que essa realidade celestial vai dizer assim, você está muito apegado aos traumas da sua história. E a cruz de Jesus se sobrepõe a tudo isso. Viver de acordo com a realidade celestial, como ela sendo a nossa verdade, ela sendo a verdade no nosso coração, a verdade da palavra, vai fazer a gente olhar as separações que a gente passou na vida pela morte, olhando a dor da separação, mas pela perspectiva do céu e dizendo, Deus, isso me dá força na fraqueza para que eu possa olhar isso debaixo da tua soberana mão, o teu agir soberano, a tua permissão, o momento do Senhor dar a vida e o momento do Senhor tirar a vida. Gente, ter a verdade, o céu, a realidade celestial, que ainda virá presente como nossa lente interpretativa da vida, pelo conhecimento do Evangelho, gera em nós algumas ações e atitudes no nosso estilo de vida. Você interage com tudo, mas não é marcado, não. Fala, não, isso aqui eu vou interagir, porque eu não sou alienado, mas isso não me define. Isso não vai me marcar. Você está lá, talvez, num ramo no mercado de trabalho em que reina o poder e o dinheiro, ou o poder que o dinheiro dá. E você vai ser bom, você vai buscar excelência. Mas você vai dizer, o meu tesouro não é esse. Talvez você não vai circular numa área de negócios com grandes valores, e você vai lidar com a pobreza. E você vai lidar com essas, talvez, com as situações de aperto e limitação, seja no mercado ou na sua própria experiência, e vai dizer, olha, a minha realidade é a realidade do céu. E o fato de eu viver de acordo com a realidade do céu, eu sei que o Senhor é o meu tesouro. Faz todo sentido, não ajunta tesouro na terra. Porque a traça consome, o ladrão rouba, mas ajunta tesouro lá no céu, que nada vai tirar.
Há momentos em que a gente vai olhar, a palavra é antiga, a gente nem usa mais, chama vicissitudes. Quem sabe o que é vicissitude? Vicissitude, você pode não saber, mas você passa. Sabe o que é? São as coisas da vida. Hoje você tem, amanhã você não tem. Hoje você pega a gripe, amanhã você não pega. O vírus é mais forte depois da Covid. E pai, o que você a Novalgina resolvia, agora não resolve. Agora, não vou, sei lá, o que é que você precisa juntar, não sei o que lá para resolver. Então, tudo bem. São as vicissitudes da vida. Agora, é isso aí que vai te definir. Hoje você tá novo, amanhã você está velho. Hoje você está com 1 quilo, amanhã você está com outro. Hoje você tem cabelo, amanhã você não tem. Hoje ele é preto, amanhã ele não é. E aí a vida isso vai acontecer. Você vai passar pelas vicissitudes. Mas isso é a sua realidade? É daí que vem a pregação para o teu coração, ou é da palavra de Deus que diz que o reino de Deus do céu já chegou a você, mas ele ainda há de se manifestar? Irmãos, a gente precisa de olhar para as vicissitudes e dizer, olha, a minha realidade é lá. Deus, na sua soberania, tirou. Deus, na sua graça, deu. Deus, na sua graça, me deu mais 1 ano. Mas cada ano que passa é um ano mais próximo da morte. Talvez a gente não sabe o quão próximo está. E não necessariamente precisa ser no fim, na velhice. Mas uma coisa é certa. O tempo passa, as coisas vão acontecendo. E se você deixar o seu coração ele ser regido pelas vicissitudes da vida, você está pedindo, sei lá como é que a Márcia pode definir isso aí na psicologia, você está pedindo a não estabilidade. Não tem alma que dê conta, não tem corpo, não tem emoção que vai dar conta disso. Agora, a verdade do Evangelho vai dizer, olha, pregue para você mesmo nas circunstâncias, no tempo de ter, no tempo de não ter, você vê Deus dar vida, você vê Deus tirar a vida, você entendendo quando Ele dá vida, você não entendendo quando Ele tira a vida, e, enfim, você entendendo o tempo da prosperidade, entendendo o tempo da escassez, do aperto, o tempo da tranquilidade, ou o tempo da fúria dos homens, da corrupção, enfim, as coisas da vida, você poder dizer, a minha realidade é o céu. Eu não estou pedindo para Jesus voltar logo antes do tempo, embora a gente queira. Eu também não estou pedindo para Ele abortar o tempo. Eu estou pedindo graça para viver com os pés aqui, mas os olhos na eternidade. O diabo quer que você perca os olhos da eternidade. Ele quer. E aí ele vai tentar entreter a gente com as coisas daqui, ou ele vai dizer, olha, a realidade do céu não é suficiente para se sobrepor à dor ou aos prazeres que essa vida aqui está te proporcionando. Mas hoje, Deus vem educar o nosso olhar, os olhos do nosso coração, dizendo, ô Fonte Sicar, quero alcançar todos vocês aí. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, em que momento da vicissitude da vida você está? Ter, não ter, ganhou, perdeu, está com pouco, está com muito, está sozinho ou está junto. Enfim, a sua realidade é o céu. Leve a perspectiva do céu. O reino de Deus para essa realidade. Amém? Segunda verdade que o Lucas não me ensinou, mas que eu vou tentar fazer. Ações de graças brotam de um coração que vê um Deus todo-poderoso e majestoso. Vou repetir. Ações de graças aqui, entre o já e o ainda não, brotam de um coração que vê um Deus todo-poderoso e majestoso. O que os 24 anciãos fizeram? Graças te damos, porque o Senhor abriu uma porta. Graças te damos, porque o Senhor fez um milagre. Graças te damos, porque uma bênção o Senhor me deu. Ele abre porta, faz milagre e dá bênção. Mas a graça, as ações de graças que eles deram ali é por quê? Graças te damos, Deus Todo-Poderoso. Acabou. Ele é todo-poderoso e isso é suficiente para que entre o já e ainda não, e mesmo naquele dia, eu possa, hoje aqui, você possa adorar a Deus com ações de graças.
Pastor, eu vou dar ações de graças, por quê? Porque Ele é todo-poderoso. Só. Ações de graças fazem parte da vida de um crente. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, Paulo fala isso. Que a gente deve também, do 4 para o 5, ele fala isso, que ações de graças é um sinal de uma vida cheia do Espírito. Ações de graças, irmãos, pode ser quando você recebeu bênçãos e viu o poder e o favor do Senhor na sua vida, mas aqui, esses seres que estão se dobrando, a atitude deles de se curvar diante do Senhor em ações de graças, se dá por uma razão, somente por isso, porque Deus é todo-poderoso. Só por isso. Então hoje, a igreja, a gente precisa entender que o ato de dar graças a Deus significa que você está satisfeito com Ele. Lembra do salmista, uma linguagem dos salmos? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Por exemplo, a gente vê isso no Salmo 103. O que é bendizer a minha alma, ao Senhor, e tudo que há em nós, bendiga o seu santo nome? É um coração grato, satisfeito com Ele. Quando Jesus voltar, a gente escutar a trombeta e a gente ver os céus abertos e Jesus Cristo voltar, se a gente estiver vivo, ou a gente ressuscitar para encontrar com Ele e ver essa cena espetacular, a gente vai dar graças porque Ele é todo poderoso. Então hoje, talvez você diga, eu não tenho motivos para dar graças. Você tem um único motivo para dar graças. O Senhor que você serve, Ele é todo-poderoso. O que significa essa expressão, Deus todo-poderoso? Lá no Antigo Testamento, na língua que o Novo Testamento foi escrito, que é o hebraico, eles usavam uma palavra que é El Shaddai. Todo mundo deve conhecer El Shaddai. Por que o povo chamava de Deus de El Shaddai? É porque é aquele, olha que coisa maravilhosa, é aquele que tem o poder. Eu vou usar uma palavra, mas entenda a ideia, tá? Não vai achar que eu estou colocando uma imagem feminina no Senhor. Não estou falando que, não quero entrar na questão de gênero. A questão é o mesmo poder de cuidado e nutrição que uma mãe tem de segurar e dar peito para o seu filho e proteger, dizer, aqui ninguém pega. A ideia de um El Shaddai é justamente essa. Ele é todo poderoso, mas a gente pensa em poder, em relâmpago, e rasgou para cá, um raio brotou dali. Pode até ser, mas a ideia é essa, está seguro, ninguém tira, e aqui tem tudo que precisa. Eles estão dando graça, era mais ou menos essa ideia. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente, descansa. É isso, você está nas alturas, nos braços daquele de quem ninguém pode tirar você de lá. Você está com ele, então você tem tudo o que você precisa. O que eles estão dizendo, a gente te dá graças, Deus, porque o Senhor é todo poderoso. A gente está aí, nas tuas mãos, nos teus braços, protegido, nas alturas. É o Shaddai. É esse o motivo de dar graças. Graças te damos porque a gente viu a besta se levantar, a gente viu os selos se romperem, a gente viu a igreja ser martirizada, perseguida, caluniada, a gente viu a verdade ser zombada, negligenciada, corrompida. Mas em todos esses momentos, a nossa vida esteve nos braços de El Shaddai, Todo-Poderoso. Graças ao Senhor, porque Ele é Todo-Poderoso. Olha, se você está no calor da prova, lembre-se disso, você está nos braços do Todo-Poderoso. Dê graças a Deus por isso. Se você também está tudo bem, lembre-se que o tudo bem não é o tudo bem das circunstâncias, mas são os braços do Senhor que te seguram, que te sustentam, que te mantêm vivo. Não faça do tudo bem das circunstâncias a tua segurança. Tenha o que Ele quer que você tenha. Receba o que Ele quer te dar. Mas ponha nele a tua segurança. Passe pela escassez. Mas lembre-se que não tem escassez nenhuma que te tire dos braços de Deus Todo-Poderoso. Dê graças a Ele, por Ele mesmo.
A atitude desses 24 anciãos é dar graças a Deus, porque Ele é soberano e Ele reina majestoso, em vida, e muito mais, na consumação de todas as coisas. A igreja se regozija com isso, pelo fato de que o Senhor manifestou o seu poder e a sua autoridade, inclusive para julgar. Não vai mais ter aquele que era, que é, aquela tríplice forma. Agora é aquele que era e que é, e não precisa há de vir, porque ele já veio. Gente, vai chegar um dia que a gente vai olhar e dizer, graças a Deus, não tem mais há de vir. Aqui a gente fica maranata e ceia e aguarda o Senhor até que Ele venha. E vem, Senhor, e vamos cantar. E o amanhã é o Senhor. A gente tem essa coisa do tempo. Mas vai chegar um dia em que a gente vai dizer, graças te damos, aquele que, Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é. É o que é e a gente só tem essa é a nossa realidade. Não tem mais o que há de vir. Enquanto esse dia não chega, dê graças a Deus, porque Ele é todo-poderoso. A gente vai ver nesse dia a ira das nações virar nada. A gente vai ver o Senhor, no seu poder e majestade, julgar todas as pessoas, a derrota das forças malignas e o juízo sobre os seguidores dessas forças malignas. Mas tem a terceira lição desse texto, essa acho que não ficou boa. As outras duas eu gostei. Vocês não gostaram? Não é glória a mim, não, mas eu achei que ficou... A convivência com os irmãos abençoa a vida da gente. A realidade celestial é a verdadeira. Eu vou tirar até uma foto desse sermão e vou guardar. Assim, eu cresci pregando, é verdade. Cresci preparando esse sermão. É a segunda, ações de graças brotam de um coração que entende que Deus é soberano e todo-poderoso. E a terceira, que não ficou tão boa, é que Deus, nessa realidade do novo céu e da nova terra, Deus viverá entre o seu povo e sua presença será a nossa única realidade, ou realidade maior. Por quê? Quando vem aquilo, abre os céus e eles veem o quê? O Santo dos Santos, uma linguagem lá do tabernáculo e do templo no Antigo Testamento. O que é que tinha no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar? A arca. Por que Deus deu aquela arca lá naquele período? O que ela vai tipificando, o que ela vai sombreando ao longo da trajetória do Antigo para o Novo Testamento? Lembra de Êxodo 22? Se não lembra, guarda aí. Êxodo 25, capítulo 25, versículo 22, quando Deus foi mostrando as coisas do tabernáculo e da arca, Deus diz ali, olha só, o que Deus diz para o povo dele naquele momento da história? Ali, na arca, eu virei a ti, e de cima do propiciatório falarei contigo. O que é a arca? O que ela está representou naquele momento da história, e o que ela representa? Eu venho, a minha presença está aqui, e lá eu falo. O céu rompeu, a trombeta soou, o céu se abriu, o Santo dos Santos foi aberto, e apareceu isso. O acesso para todo aquele que é dele, à presença de Deus como realidade. Deus dizendo, ali, agora essa é a nossa realidade, eu virei a ti, e lá falarei contigo. Eu não sei, acho que a gente vai infartar, né? Por isso que o corpo não aguenta. Que corpo que vai aguentar ver Deus? Não tem que ser um corpo de glória. Mas a gente vai chegar esse dia, e que a gente vai estar diante dele, e o corpo vai suportar a glória dele. Meu Jesus, gente de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, gente que a gente viu morrer pequeno, gente que a gente viu morrer velho, gente de outras gerações que a gente ouviu falar, pessoas que falam, você está aqui, e todos nós estamos vendo o Senhor, e a presença, e Ele falando com a gente, é sublime, é transcendente, é uma coisa que não é para agora, não dá. Tem que o céu se abrir, a gente precisa desse corpo de glória para lidar com essa revelação plena que hoje a gente tem na porção que nos cabe. Mas essa porção que nos cabe hoje, ela é total aqui para nós. E a gente não pode se fazer negligente com ela, porque ela alimenta a nossa fome de dizer, Deus, está bom, é bom orar no quarto, é bom nos reunirmos aqui, é bom ler a palavra, ser lido por ela, mas melhor vai ser um dia que a gente estiver no Santo dos Santos. E não vai ter a arca como era a de Moisés, mas aqui isso aqui é uma representação, um símbolo, e nós vamos estar. A nossa realidade maior vai ser a tua presença e o Senhor falando com a gente. Meu Deus, eu tenho um monte de pergunta para fazer.
Talvez você tenha, Deus, por que aquele dia, o Senhor tinha que usar aquele sofrimento pedagogicamente para fazer mais crente? Lá você fala, porque Ele vai falar com santidade. Por que naquele dia o Senhor não tinha outro caminho para me ensinar a aprender o teu filho, não? Olha, foi a duras penas que eu custei para entender como isso virou um bem, né? Mas lá você, ou então, e aquela passagem, Deus, que a gente sofreu, a igreja se dividiu, denominações surgiram, agora a gente, e um monte de coisa, mas mais do que isso, Deus, agora os nossos olhos te veem, e a gente suporta ver a tua glória, e a gente andou sem ver. Você aqui, você não vai ver o Senhor, você vai andar sem ver, porque Ele deixou a palavra, e a palavra é para aquele que crê, aquele que não viu, ouviu e creu. Mas vai chegar um dia em que a gente vai ver o Senhor. A gente vai ver o Senhor e Ele falando conosco vai ser a nossa realidade por toda a eternidade no novo céu e na nova terra. Gente, a realidade do céu tem que ser a nossa realidade hoje. Então, eu queria que a gente orasse, porque o reino é do Senhor e o reino do Senhor é o reino celestial. E é esse reino que foi dado para você. Pare de querer o reino deste mundo. O reino deste mundo vai passar. Troque a lógica dos valores, jogue fora os valores deste mundo, porque eles não são do Senhor. Não deixe que Satanás te tire os olhos da eternidade, faça você se embaraçar com o reino deste mundo. Muito pelo contrário, que a gente tenha os nossos pés no Evangelho, na rocha que é o Evangelho de Jesus, e a gente cada vez mais viva com a realidade celestial aqui. Porque no reino de Deus já está no seu coração. Já é a nossa realidade aqui. A gente aguarda a manifestação dele plenamente no último dia. Enquanto esse dia não vem, a realidade celestial é a realidade verdadeira de um cristão. Vamos orar? Pedindo que Deus fortaleça as mãos cansadas com a realidade do céu. Pedindo que o Senhor, você que está aí inflamado na tentação, em vias de dizer, meu Deus, eu vou sucumbir ao tentador. Deus é poderoso para te livrar de você mesmo. Deus é poderoso para resgatar você e fazer você passar resistindo o dia mal. Você que está aqui olhando as experiências, as vicissitudes da vida e dizendo, meu Deus, é só o reino deste mundo que parece que cresce e tem poder. Lembre-se disso, o reino deste mundo vai passar. A realidade de um crente é o Senhor, é o céu é o Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra revelada. Obrigado pela palavra que nos foi dada. Obrigado, Senhor Deus, por essa revelação do fim. Deus, a gente não vê a hora dessa trombeta soar, Senhor Deus, e a gente vê os céus abertos, o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, a presença do Senhor. Isso é real dentro de nós, Deus. Mas enquanto esse dia não chega, Senhor Deus, a gente quer anteviver, provar na proporção que o Senhor nos permite provar. Ó Deus, essa alegria celestial, Senhor. Deus, que isso nos abra o entendimento, Senhor Deus, para as coisas deste mundo, para as armadilhas do diabo, para a sedução, ó Deus, das coisas que este mundo tenta, Senhor Deus, imitar a verdade, tenta, Senhor Deus, seduzir a igreja, Senhor Deus, que o Senhor nos livre, ó Deus, de nos embaraçarmos com as coisas desta vida, Senhor, que a gente esteja aqui, Senhor Deus, de pés livres, em nada, ó Deus, amarrado, Senhor Deus, mas de pés livres para andar no caminho, sem peso, sem pecado, Senhor, para correr livremente a carreira que nos está proposta, pelo prêmio da soberana vocação do Senhor em Cristo. Ajuda a gente a esquecer as coisas que ficaram para trás e a prosseguir para o alvo, Deus. Ó Senhor, nós precisamos do poder do Teu Espírito agindo dentro de nós. O Espírito Santo que age de dentro para fora. A gente não está pedindo uma experiência estética, Deus. A gente está pedindo, Senhor, fortalecimento com poder pelo Espírito no homem interior.
A gente está pedindo, Senhor Deus, a habitação de Cristo dentro de nós. A gente está pedindo, Senhor Deus, uma compreensão maior do Teu amor com todos os santos, para que a gente seja tomado de toda a plenitude de Deus. Senhor, nós precisamos disso hoje. Se nós estamos aqui na calmaria, porque está tudo bem, ajuda-nos a dar graças, porque o Senhor é todo-poderoso, é o Shaddai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a descansar nos Teus braços, Senhor Deus, de que no Senhor está a nossa nutrição, nosso sustento, nossa preservação, nossa segurança, consolo, abrigo, refúgio, força é o Senhor. Deus, nossa carreira não é consolo, não é refúgio, não é abrigo. Ó Deus, pessoas que o Senhor inclusive nos deu, que são maravilhosas, presentes do Senhor na nossa vida, mas elas não têm o poder de ser consolo, abrigo, refúgio e força. Elas podem ser instrumentos do Senhor para que a gente chegue ao verdadeiro consolo. A gente pode se consolar mutuamente, uma vez que a gente tem Deus para partilhar. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, nesta manhã, a crescer no conhecimento do Senhor. Dá-nos a experiência, Senhor Deus, de provarmos do Senhor mais, na proporção que podemos aqui, hoje, no ainda não. Deus nos livra de andar sem esperança, nos livra de vivermos saudosistas da nossa conversão, sem a esperança de que um dia o Senhor virá. Aviva essa esperança dentro de nós, aviva essa esperança na igreja, Deus, no nosso coração. Fortalece-nos, ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos. Ó Deus, que a gente crê que o Senhor nos dirigiu na escolha deste tema, Senhor. É uma agenda do Senhor na vida. Ajuda a gente a entender o que é que o Senhor está falando, Deus. Ajuda a gente a se render ao que o Senhor está falando. Ajuda a gente, Senhor Deus, a ir de encontro ao movimento que o Senhor está fazendo, Deus, na nossa vida. Ajuda, Senhor Deus, a gente a ver o Senhor na dor. Ajuda a gente a ver o Senhor, ó Deus, para além das dádivas e das bênçãos. Só o Senhor pode abrir o nosso entendimento, tirar as escamas dos nossos olhos, ou nos dar uma compreensão mais profunda do Senhor mesmo. A gente não te compreende a parte do Senhor, a gente precisa do Senhor para te entender. E é por isso que nós viemos aqui, porque te amamos. E às vezes não te entendemos. Mas se tem alguém que vai nos fazer compreender o Senhor mesmo, seu modo de agir, seus caminhos, o seu tempo, discernir a hora certa das coisas, é o Senhor mesmo. E é por isso que, como Abacuque, a gente se coloca numa torre de vigia. E vigiamos até que a gente tenha uma resposta para a nossa queixa, Deus. Cheio de esperança, sem amargura no coração, esperando que um dia o Senhor vai dizer, eis a visão, escreve, porque até aquele que passa correndo vai ver. O justo vive pela fé. Ó Deus, que a Tua palavra fique gravada, a Tua palavra gere experiência com Deus, Tua palavra gere experiência de oração, Tua palavra gere vida com Deus, Tua palavra gere vida de comunhão, culto contínuo, experiência na semana, Deus, experiência para além do culto público, Deus. Nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Bom, tem recado? Vale alguma coisa? Mês que vem só, né? Então, está tudo normal. A rotina da igreja. Nenhum evento essa semana. PG, gente, por que não dá para a gente ter vida comunitária se você não se enfiar em algum pequeno grupo? Mas a minha vida é doida. Então, tem uma opção para você. A cada 2 meses. Antes era 1 mês, agora a cada 2 meses dá para você arrumar um tempo. É longe, é lá em Mariporã, mas dá para você ter um tempo. Se você quiser, a gente faz virtualmente para você participar. A ideia é que você tenha vida de comunhão com o povo de Deus, para além do culto público. E a gente ora por isso, para que a gente se pastoreie mutuamente com a palavra e também com a oração. Tá bom? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse culto. Vamos ficar em pé? Agradecendo por Ele e pela oportunidade de cultuá-lo. Obrigado, Deus,
pela oportunidade de nos ajuntarmos aqui. Obrigado pelos recursos que o Senhor tem dado para essa igreja, a possibilidade de a gente pagar esse espaço, a gente pagar, enfim, a rotina da igreja. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela saúde que o Senhor nos deu, condução de transporte, enfim, possibilidade de liberdade de nos reunirmos aqui publicamente. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Obrigado pela palavra. Isso aqui não é um evento social em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, é o ajuntamento do teu povo que comparece diante de Deus para que ele se revele. Muito obrigado por essa revelação, por esse ajuntamento do teu povo, que a uma só voz canta o evangelho do Senhor, a mensagem do Senhor. Guarda-nos, Deus, por onde nós andarmos. Protege-nos, Deus, nos livra. Livra o teu povo, Senhor Deus, de perigos, de assaltos, de roubos, Senhor Deus. Protege o teu povo, Senhor Deus. Dá livramento onde nós andarmos, Senhor, nossos filhos, nossas famílias. Que os anjos do Senhor estejam a seu serviço, acampados ao nosso redor, nos livrando, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a semana que teremos. Fortalece os nossos braços, Deus, para que a gente possa fazer o que o Senhor quer que façamos. Ó Deus, não tire a eternidade não deixe que Satanás roube a eternidade de diante dos nossos olhos. Que a gente tenha o céu aberto, ó Deus, diante de nós, e a gente faça o que devemos fazer com excelência para a glória do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o nosso dia, que seja um dia de descanso no Senhor, Pai, para aquele que vai trabalhar, para aquele que talvez não possa não trabalhar hoje. Ó Deus, em tudo a gente possa ter o Senhor como nosso descanso. Abençoa nossas famílias, Deus. Que essa realidade do céu, Deus, gere coisas do Senhor na nossa vida aqui. Mudanças, ajustes, revisão da vida. E isso tudo seja, Senhor Deus, impulsionado pelo Teu Espírito. Fortalece o nosso querer, Deus. Fortalece o nosso querer. Inclina o nosso querer para a verdade do Senhor, para o Evangelho. Ó Deus, que a nossa serviço se curve, Deus. Ela não seja dura, mas ela se curve diante da verdade do Evangelho, Deus. Nós pedimos que o Senhor nos faça crescer, Deus. Crescer no amor por Ti, crescer no amor pelos irmãos, no amor pelos perdidos. Que o Senhor nos dê crescimento na vida espiritual, crescimento para esta obra, Senhor, porque ela é Tua. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Declara a paz de Jesus e até domingo que vem.